E aí, pessoal do sexto ano, como é que estamos? E aí, agora a gente vai dar início a mais uma videoaula esta de número 18, e nela, pessoal, a gente vai dar início a revisões do assunto que a gente acabou de ver, os povos indígenas da América. Vimos agora no capítulo os principais povos que viveram nesse continente antes da chegada dos europeus. Estudamos os astecas, os maias, os incas, os tupis. Sabemos que os europeus, eles vão colocar os pés aqui na América, os primeiros, lá por volta de 1492, 12 de outubro de 1492, ou seja, finalzinho do século XV. Então, esse capítulo que nós acabamos de estudar, ele então tratou desses povos que viveram aqui antes de 1492, ou mesmo após 1492, como foi o caso dos astecas, dos incas e dos tupis. Os maias, quando os portugueses espanhóis chegaram na América, já não existiam mais. Os astecas, incas sim, e os tupis também. Então, na nossa videoaula de hoje, a gente começa revisando, abordando aquela parte introdutória, aonde nela nós vimos que na América, antes da chegada dos europeus, existia então cerca de 57 milhões e 300 mil nativos. Observem, alunas, a quantidade enorme de nativos que existiam nessas nossas terras, ok? Então, nós podemos dizer que se hoje não existem esses milhões, foi justamente por conta da exploração intensa, abusiva, realizada pelos europeus, espanhóis e portugueses principalmente, tá certo, pessoal? Hoje, por exemplo, no Brasil, antes da chegada dos portugueses, existiam entre 3 a 5 milhões de nativos. E hoje existem cerca de 869 mil, quase 900 mil. Então vejam o tanto de nativos que foram mortos, dizimados pelos portugueses, quando aqui chegaram e deram início à exploração. E aí você observa que eu trouxe aqui uma imagem do IBGE 2010, aonde nesse CEPAL, aonde nesse censo de 2010, olha aí, ó, fala que na América Latina, olha quantos, mais ou menos, ó, 45 milhões, ok? Olhem aqui, ó, só na América Latina, tá certo, pessoal? Mas um número muito abaixo dos que existiam ainda quando os europeus não tinham colocado o pé. Vocês podem observar que a maioria hoje dos nativos ou de pessoas originárias aqui mesmo dessa terra, onde eles vivem hoje, ó, na Bolívia, na Guatemala, no Peru, no México, a maioria dos nativos ou descendentes de nativos vivem nesses 4 países. No Brasil, existe uma pequena parcela de indígenas vivendo no norte do Brasil, ou seja, os nossos indígenas, que deveríamos preservá-los mais, eles então se concentram na região norte, de onde a gente já estudou, de onde eles partiram há muito tempo atrás, tá certo, pessoal? Então, uma coisa importantíssima, 57 milhões e 300 mil existiam antes da chegada dos portugueses. Hoje, descendentes ou ainda povos nativos, existem cerca de 45 milhões. Então, você observa que caiu bastante, cerca de 12 milhões de nativos deixaram de viver por conta dessa intensa exploração. Vejam que eu sempre estou frisando isso, ou seja, que esses europeus, quando aqui chegaram, eles vieram única e exclusivamente com o intuito de explorar as nossas riquezas. E os indígenas de toda a América que quiseram se colocar contra essa intensa exploração foram mortos, por conta que os europeus tinham armas mais potentes, armas de fogo, enquanto os nativos aqui não conheciam essas armas de fogo. Utilizavam arcos e flechas. Por conta então de sua fragilidade, muitos vão ser mortos, como a gente vê em toda a América, mais de 12 milhões foram mortos. Tá certo, pessoal? Então, dado importantíssimo. E aí, quis trazer essa imagem para vocês, para mostrar que na América, antes então da chegada dos europeus, existiam milhões de nativos, vários povos. Como vocês podem ver, hoje existem cerca de 826 povos indígenas. Hoje. Vamos lá. Na época, poderiam existir cerca de 1000 povos. Então você observa que apesar de todos serem nativos,
de todos serem indígenas, nativos da América, mas não eram iguais. Ou seja, eles possuíam cultura diversa, língua, forma de se vestir ou não, forma de fazer artesanato. Por isso que eu quis trazer essas imagens para vocês observarem as diferenças existentes entre os artesanatos dos astecas, dos incas, dos maias, dos tupis. Então vocês observam que sim, aqui, graças a Deus, viveram milhões e milhões de nativos, mas cada um com sua peculiaridade, cada um tinha uma cultura, cada um tinha uma forma de vida, cada um tinha uma forma de desenvolver a agricultura, o comércio. Algumas civilizações evoluíram para império, para reinos, outros viveram nômades, outros viveram em aldeias. Então você percebe que sim, aqui na América existia uma pluralidade cultural, existia diversidade entre os povos, tá certo, pessoal? E aí, um desses povos que a gente estudou, né, foram os astecas, mas também estudamos os maias, os incas e os tupis. E é por isso que eu quis trazer esse mapa para vocês, para que vocês observassem. Olha aqui, ó, os astecas, eles viveram aqui, ó, nessa parte, ó, avermelhada, aonde aqui vocês podem observar, ó, que eles então construíram um império, aonde hoje praticamente é o México. Então, em boa parte do território mexicano, os astecas construíram o seu império. Já os maias, eles vão viver aqui, ó, no sul do atual México, aonde é uma região conhecida como Península do Yucatán, ó. Eles viveram aqui, ó, mas também em terras aonde hoje é a Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador. Ou seja, os maias viveram nessas terras aí, desses territórios, mas não de forma centralizada, descentralizada, tá certo? E aí, aqui, ó, foi onde viveram os incas. Olha a longa faixa de terra que eles viveram. Como nós estudamos, eles viveram ao longo da Cordilheira dos Andes, ou seja, na região andina. E foram eles que construíram o maior império das Américas. Olha a dimensão de terras que os incas conquistaram. Muito mais do que os maias, muito mais do que os astecas e muito mais do que qualquer outro povo que viveu na América. Já nesse outro mapa, nós podemos ver, ó, os povos indígenas e aonde viveram os tupis. Os tupis viveram principalmente, ó, na região norte do Brasil, mas também, ó, no litoral, ok? Então, os tupis, eles viveram na região norte e no litoral. E, atualmente, a sua enorme maioria vivem no norte do Brasil, tá certo? No litoral, não há mais resquícios praticamente de indígenas tupis vivendo. Antigamente, antes dos europeus, sim, existiam vários no litoral e no norte. Hoje, praticamente, os nossos indígenas estão no norte do Brasil, tá bom, pessoal? E aí, a gente parte para falar aí desse primeiro povo que estudamos, os astecas. Os astecas, eles então, historicamente, é um povo originário do norte, ou seja, mais ao norte do atual México, onde hoje ele é Estados Unidos, por exemplo. E aí o que acontece? Diz a lenda que como é que então eles saíram lá do norte e vieram se sedentarizar aonde hoje é o México. De acordo com a lenda, eles então vieram rumo ao sul, tá certo? Os astecas, e os sacerdotes avistaram empoleirado sobre um cacto uma águia, tendo uma cobra em um dos bicos e um das patas. E aí os sacerdotes disseram que era uma mensagem do principal deus asteca, para eles se sedentarizarem ali, aonde hoje é o México, bem no centro, no famoso Lago Texcoco. E lá no Lago Texcoco tem várias ilhas. E aí em uma dessas ilhas, eles então fundaram a sua cidade Tenochtitlan. Sabemos então que essa lenda, ela cresceu tanto que quando o México se tornou um país independente, eles então homenagearam a origem lendária do México, né? Ou a origem lendária dos astecas, colocando na sua bandeira. Então aí é uma simbolização da lenda da origem dos astecas do México. Então os mexicanos colocaram na sua bandeira como homenagem aos antigos astecas. Mas e a origem histórica? Então, ó, diz a história que sim, eles originaram-se no norte da América, buscando terras para a sobrevivência, eles migraram para o sul.
E aí eles se sedentarizaram no século XIV, por volta de 1325, eles se sedentarizaram em uma das ilhas do Lago Texcoco e começaram a construir aquilo que viria a ser a sua maior e mais importante cidade, Tenochtitlan, que a gente vê aí. Tenochtitlan, que vai ser a mais importante cidade, por quê? Porque vai ser a capital do Império Azteca. Politicamente, os astecas, eles construíram um império, ou seja, um poder político centralizado nas mãos, tá certo? Nas mãos de uma só pessoa, do imperador aztecas. E aí você pode ver que essa cidade, governada por esse imperador, ela tinha características importantes. Como era uma cidade construída em uma das ilhas do Lago Texcoco, então era uma cidade cortada por canais, onde existia uma intensa movimentação de embarcações realizando o comércio. Uma outra coisa importante que existia aí era a questão de um movimentado mercado, um templo muito também movimentado, ruas largas, amplas, aquedutos que traziam água doce para a cidade. Essas aí foram então as principais características que estudamos quando a gente viu os astecas, as principais características da capital Tenochtitlan. Uma outra coisa importante foi a sua sociedade, se lembram? A sociedade asteca, então, concentrada lá no topo, o imperador, abaixo vinham os nobres. Quem eram os nobres? Sacerdotes, altos funcionários públicos, militares. Na terceira camada, os comerciantes. Na quarta camada, os artesãos. Na quinta camada, os camponeses. E na grande base, os escravos, que eram os derrotados de guerra. Ou seja, à medida que os astecas iam conquistando mais terras, iam construindo o seu império, eles iam dominando outros povos. E esses povos dominados, eles então eram transformados em escravos, tá certo, pessoal? E aí, na parte econômica, os astecas principalmente praticaram a agricultura, mas também vão desenvolver o comércio. Para intensificar essas atividades comerciais, eles plantavam, produziam vários gêneros agrícolas. Coisa importante, então, é como eles praticavam a agricultura. Como nós estudamos, praticavam a agricultura utilizando uma técnica conhecida como chinampas, ou seja, canteiros flutuantes. Qual era o intuito dos astecas? Aumentar a sua produção agrícola. Além de produzir em solo, eles também produziam, como vocês veem aí na imagem, nesses canteiros flutuantes. Produzindo mais, colhiam mais, atendendo ao consumo, tá certo? Esses chinampas, eles foram criados em um período em que os astecas estavam passando fome, crise na produção agrícola. Então, como produzir mais? E aí foi que o imperador teve uma brilhante ideia de criar os chinampas, os canteiros flutuantes, que trouxe uma maior produção agrícola para eles, eliminando assim a crise agrícola a qual os astecas passavam à época. E aí, um outro povo importantíssimo que nós estudamos foram os maias. Como nós dissemos, os maias, eles se localizaram na península do Yucatán, no atual México, mas também em terras da Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Coisa importantíssima, os maias nunca evoluíram para reino, muito menos para império. Os maias sempre viveram de forma descentralizada, em cidades-estados, ou seja, cidades independentes uma das outras. Como vocês podem ver, olha o nome aí de algumas cidades: Tikal, Uxmal, Tulum, Chichen Itza, Muyapán, são o nome de algumas das cidades, estados maias. Em cada cidadezinha dessa maia tinha um rei que governava independente um do outro. E aí, uma coisa importantíssima que a gente falou foram as pirâmides maias, que eram locais onde eram realizadas cerimônias religiosas para os seus diversos deuses. Só que a gente pode diferenciar das pirâmides egípcias. Enquanto as pirâmides egípcias elas eram utilizadas para enterrar os faraós, eram urnas funerárias que serviam para enterrar os faraós com todas as suas riquezas, as pirâmides maias, como vocês podem observar, as pirâmides maias, elas serviam de base para um templo que ficava aqui na parte superior. Então essa é a principal diferença entre as pirâmides maias das pirâmides egípcias, tá certo, pessoal? E aí, a sociedade maia, como eles viveram em cidades-estados, independente uma das outras, autônomas, cada cidade tinha um rei, então a sociedade era menos complexa, se você comparar com a Inca, com a Azteca.
Então a sociedade maia, mais simples, no topo estava o Naxel, que era tipo o rei da cidade, o prefeito da cidade. Essa imagem aqui simboliza como era um Naxel. Abaixo tinham os sacerdotes e nobres. Os nobres eram os detentores de terras. Muitos eram detentores de muitas terras na cidade. Já os sacerdotes, como nós sabemos, eram os que realizavam os rituais religiosos. E na base tinham os artesãos e os camponeses ou agricultores, tá certo? Então uma sociedade mais simples, menos complexa se compararmos com os astecas e os incas, tá certo? E aí vem uma das coisas que não é tão legal da história dos maias, que é a questão de como eles tecnicamente praticavam a agricultura, ou seja, do ponto de vista econômico, assim como os astecas, eles vão se destacar na prática agrícola, também no comércio desses gêneros agrícolas. Mas enquanto os astecas produziam de forma sábia, ou seja, utilizando chinambas para aumentar a sua produção, os maias, para produzir, vão utilizar uma técnica rudimentar, simplista, tá certo? Que ficou conhecida como coivara, que consiste em queimar o solo, ou seja, para preparar o solo para o plantio, os maias queimavam, faziam isso. Ou seja, emitia CO2 na camada de ozônio, na atmosfera, tá certo? E constantes práticas da coivara fizeram perder os férteis, ou seja, fizeram perder os nutrientes das terras, deixando elas inférteis. Então, a prática da coivara não foi uma prática bastante positiva para os maias, porque de tanto praticar a coivara, essa terra, como nós dissemos, perde os seus nutrientes. E aí a produção agrícola com o tempo baixou, resultando em quê? Em fome e miséria para o povo maia. Então a prática da coivara foi sim uma prática comum pelos maias, mas que lhe trouxe vários prejuízos. Uma outra coisa importantíssima, pessoal, é que os maias um dos povos diferenciados, porque eles estudavam os astros, ou seja, eles observavam as movimentações dos astros. Para então estudar o universo, os astros, eles construíram observatórios, como esse que vocês veem aí na tela, conhecido como Observatório El Caracol, porque é em formato de um caracol a escada, para chegar lá no topo do observatório. Eles chegaram a prever com precisão o eclipse solar, eles conheciam as fases de Vênus. Se lembram outra coisa interessante que eles fizeram? Um símbolo para o zero, que era uma concha, tá certo? Desculpe, que era um caracol, o símbolo do zero. O seu sistema numérico era vigesimal. Então são coisas interessantíssimas que eles construíram a partir da sua genialidade de observar astros, tá certo? Assim como os astecas, os maias também produziram um calendário, tá certo? Tinha o calendário asteca, como também os maias construíram o seu calendário, tá certo, pessoal? Então, nessa videoaula, a gente revisou esses dois povos para ficar mais firme e embasado esse assunto importantíssimo, principalmente para nós que vivemos aqui no continente americano, tá certo, pessoal? Então, desejo para vocês bons estudos, continuem focados, sempre estudando e acompanhando as nossas revisões, tá bom, pessoal? Abraço!